Você já passou por situações em que alguém tentou te desrespeitar e você ficou sem saber como reagir? É nesses momentos que a maioria se perde, ou explode e perde a razão, ou se cala e sente que foi diminuído. Mas existe um caminho diferente, um jeito de manter o controle sem perder sua paz e, ao mesmo tempo, conquistar respeito genuíno. Nesse vídeo, eu vou compartilhar 15 atitudes poderosas que vão te mostrar exatamente como agir quando o desrespeito bater à sua porta. Cada atitude é prática, aplicável e vai te ajudar a não se deixar abalar, a impor limites de forma inteligente e a virar o jogo a seu favor. Assistindo até o final, você terá um verdadeiro manual de como transformar situações de confronto em oportunidades para sair mais forte. Então me diga, quantas vezes você já saiu de uma situação pensando, eu deveria ter respondido de outra forma? E se a partir de hoje você tivesse as ferramentas certas para nunca mais se sentir assim? Se a resposta for sim, fica comigo até o fim, porque esse vídeo pode ser exatamente o que você estava precisando para mudar sua postura diante de qualquer pessoa que tente te desrespeitar. Muitas vezes, o desrespeito não vem em forma de gritos ou ofensas explícitas. Ele aparece disfarçado de brincadeira, de fofoca inocente ou até de um conselho que, na verdade, esconde ironia. O primeiro passo para manter o controle em qualquer situação é aprender a identificar esses sinais e não tratar como algo normal. Se você não enxerga o desrespeito, jamais conseguirá reagir da forma correta. Quantas vezes você já riu de uma piada sobre você só para não gerar conflito? Quantas vezes ficou em silêncio diante de uma crítica injusta apenas para evitar discussão? Isso é muito comum, mas quando você age assim, a mensagem que envia é clara. Eu aceito ser tratado dessa maneira. E acredite, quem desrespeita percebe isso e se sente encorajado a repetir. Reconhecer o desrespeito não significa sair brigando com todo mundo, mas ter consciência de que certos comentários, atitudes e gestos ultrapassam limites. É como um alarme interno que toca e te alerta. Isso não está certo. Você não precisa engolir isso. Só quando você liga esse alarme é que pode se preparar para a resposta adequada. Muitas pessoas vivem anos em relações, profissionais, amorosas ou familiares, aceitando humilhações veladas. E o pior, se acostumam a esse ambiente tóxico. Você já parou para pensar se, em algum momento, não aceitou ser tratado de um jeito que diminuiu seu valor? Essa reflexão é necessária para romper esse ciclo. Uma comparação simples ajuda. Se alguém derrama café na sua roupa, você não finge que não aconteceu. Você limpa, você reage. Então por quê? Quando alguém derrama palavras que mancham sua dignidade, você acha que deve deixar passar? O impacto emocional de uma frase desrespeitosa pode ser muito mais duradouro do que uma mancha de café. Ao identificar o desrespeito, você já dá o primeiro passo para retomar o controle. Porque veja bem, não reconhecer é deixar que a outra pessoa dite as regras do jogo. E quem quer manter o controle precisa, antes de tudo, entender que está num jogo de poder disfarçado de interação social. É importante também perceber que o desrespeito não depende apenas da intenção de quem fala, mas do efeito que isso causa em você. Se algo te feriu, se diminuiu sua imagem ou tentou te colocar para baixo, isso já é um sinal claro de que há algo errado. Não espere que o outro reconheça você mesmo. A partir do momento em que você aceita que aquilo é desrespeito, surge uma força interna, a de não permitir que isso se repita. E isso não precisa ser em tom de confronto, mas em tom de clareza. Só quem se enxerga com valor tem coragem de levantar essa bandeira. Pergunte-se agora, quantas vezes eu já tolerei comentários que me fizeram mal apenas para manter a paz?
E será que essa paz é verdadeira ou é apenas silêncio em cima de uma dor? Escreve aí nos comentários se você já passou por isso, porque eu sei que não é fácil encarar essas situações sozinho. Portanto, não normalizar o desrespeito é a atitude número 1 para manter o controle. Se você finge que nada aconteceu, você perde o jogo antes mesmo de começar. Mas se você reconhece, entende e assume que não merece esse tipo de tratamento, você já dá um passo enorme em direção ao respeito verdadeiro. E esse é só o começo das 15 atitudes que vamos explorar. Depois de entender que reconhecer o desrespeito é o primeiro passo, surge uma pergunta inevitável. O que fazer logo no instante em que ele acontece? É exatamente nesse momento que muita gente perde o controle. Alguns explodem, outros travam, e ambos acabam saindo prejudicados. É aqui que entra a segunda atitude: controlar a reação imediata e usar o poder do silêncio inicial. O silêncio não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, é uma das respostas mais inteligentes que você pode dar quando alguém tenta te provocar ou diminuir. Imagine a cena. A pessoa solta uma frase ácida esperando te ver desmoronar, mas você não reage, apenas olha com calma e mantém sua postura. Esse simples ato faz com que a energia dela perca força e o controle volte para suas mãos. A primeira reação que vem à mente quase sempre é emocional, e reações emocionais costumam ser explosivas e precipitadas. Já percebeu como, quando respondemos no calor do momento, geralmente nos arrependemos depois? O silêncio funciona como um freio interno. Ele cria um espaço entre o estímulo e a resposta, e é nesse espaço que mora o verdadeiro poder. Pense em quantas discussões poderiam ter sido evitadas se você tivesse respirado fundo antes de responder. Quantas vezes você já quis voltar no tempo e escolher outras palavras? Esse é o efeito de não usar a pausa estratégica. Quando você aprende a segurar a primeira reação, não apenas protege sua imagem, mas também ganha tempo para planejar a forma certa de se posicionar. É claro que esse silêncio não deve ser confuso, daquele tipo que mostra insegurança. Ele deve ser acompanhado de uma postura firme, de um olhar seguro e de uma expressão que mostra controle. É o silêncio que comunica. Eu não preciso entrar no seu jogo, porque sei quem eu sou. E o mais interessante é que esse comportamento desconcerta quem tenta te desrespeitar. Pessoas que vivem de provocar geralmente estão acostumadas a encontrar resistência imediata. Quando você responde com silêncio e calma, o jogo delas perde o sentido. É como tirar a arma das mãos de quem depende dela para atacar. Talvez você esteja pensando, mas se eu ficar em silêncio, vão achar que eu aceitei. Não, vão achar que você não se abala facilmente. E isso é muito mais poderoso. Lembre-se, o objetivo não é provar nada naquele segundo, mas manter o controle da situação. Depois, no momento certo, você vai se posicionar com firmeza e clareza, sem se desgastar. O silêncio também tem um efeito positivo em você mesmo. Ele mostra que você está no comando das próprias emoções, e essa sensação fortalece sua autoconfiança. É como se você dissesse para si: eu não preciso reagir com pressa, eu decido o meu tempo. Isso por si só já é uma vitória diante do desrespeito. Agora eu te pergunto, quantas vezes você já reagiu sem pensar e se arrependeu minutos depois? E quantas vezes percebeu que, quando se manteve calmo, a outra pessoa simplesmente não teve mais o que dizer? Compartilha nos comentários, porque a sua experiência pode inspirar outras pessoas que passam pelo mesmo. E quando você entende esse poder, fica mais fácil avançar para a próxima atitude que se conecta naturalmente com essa. Aprender a usar a pausa estratégica através da respiração. Afinal, não basta apenas ficar em silêncio,
É preciso controlar o corpo e a mente nesse intervalo para que sua postura continue transmitindo força. Se o silêncio é a sua primeira defesa diante do desrespeito, a respiração é a arma que sustenta esse autocontrole. Muitas pessoas subestimam o poder de uma respiração consciente, mas ela é a chave que separa quem perde a razão de quem mantém o domínio da situação. Respirar fundo e usar a pausa estratégica é muito mais do que uma técnica de calma, é um recurso de poder. Quando alguém tenta te provocar, seu corpo reage como se estivesse em perigo. O coração acelera, a voz pode tremer e os músculos ficam tensos. É a famosa reação de luta ou fuga. Se você não controla isso, suas palavras saem carregadas de emoção e muitas vezes você diz coisas que não queria. Ao respirar fundo, você envia uma mensagem ao cérebro: está tudo sob controle, eu decido como vou agir. Essa pausa estratégica dá tempo para que a sua mente recupere a clareza. Enquanto o outro espera uma resposta imediata, você se fortalece internamente. Não é apenas um ato de calma, é um ato de inteligência. Porque, enquanto a outra pessoa acha que está no controle, na verdade é você quem está conduzindo o ritmo da conversa. Pense como funciona no boxe. O lutador não entra batendo sem parar, ele também recua, mede a distância, observa o movimento do adversário. A pausa é tão estratégica quanto o ataque. Na vida funciona do mesmo jeito. O desrespeito pode até vir como um golpe, mas a sua respiração é o recuo que prepara a resposta certeira. Outro ponto importante é que a pausa não significa omissão. Pelo contrário, é a preparação para agir com mais firmeza. Quando você respira fundo, organiza seus pensamentos e escolhe palavras que realmente representam a sua posição, sem precisar levantar a voz ou perder o controle. É como afiar a espada antes de usá-la. Talvez você já tenha vivido a experiência de falar algo no calor do momento e logo depois se arrepender. A pausa estratégica serve justamente para evitar esse arrependimento. Ela cria uma pequena distância entre o estímulo e a reação. E é nessa distância que a sua maturidade se manifesta. E o mais interessante é que, quando você demonstra calma, isso causa impacto não só em quem te desrespeita, mas também em quem está ao redor. As pessoas percebem que você não se abala fácil, que sabe se posicionar com controle. E essa imagem fortalece ainda mais a sua autoridade. Eu sei que pode parecer simples demais, apenas respirar. Mas a prática constante desse hábito transforma completamente a forma como você lida com conflitos. É um treino diário, como se fosse um músculo que você fortalece. Quanto mais você pratica, mais natural se torna manter a calma diante de provocações. Agora pensa comigo, quantas vezes você teria evitado discussões inúteis se tivesse feito apenas uma pausa de 10 segundos? E como sua vida mudaria se, em todas as situações de desrespeito, você tivesse o domínio das próprias emoções antes de responder? Escreve aí nos comentários, porque sua experiência pode motivar muita gente que passa pelo mesmo. E quando você domina essa arte da respiração e da pausa, o próximo passo acontece de forma natural: alinhar sua linguagem corporal. Porque não adianta apenas respirar fundo, é preciso que seu corpo inteiro transmita segurança e respeito, mesmo sem uma única palavra. Depois de aprender a usar a pausa estratégica com a respiração, chega o momento de alinhar algo que fala mais alto do que qualquer palavra: a linguagem corporal. Manter contato visual firme e uma postura confiante pode transformar completamente a forma como o desrespeito é recebido e devolvido. Muitas vezes, não é o que você diz, mas como você se apresenta diante do outro que determina se será respeitado ou não. O olhar é uma das ferramentas mais poderosas nesse processo. Quando você encara alguém de frente sem desviar, transmite imediatamente segurança e autoridade.
Não precisa ser um olhar agressivo ou de confronto, mas firme, seguro, que mostre que você não teme a situação. Esse simples gesto já desmonta a intenção de quem tenta te diminuir. A postura também fala por você. Ombros alinhados, queixo erguido e uma expressão serena comunicam muito mais do que 1000 palavras. Pessoas que entram curvadas, evitando contato visual, passam a sensação de vulnerabilidade. Já quem se posiciona de maneira firme cria uma barreira invisível contra o desrespeito. Um detalhe interessante é que o corpo reage ao estado mental, mas o contrário também acontece. Quando você ajusta sua postura, sua mente começa a acreditar que está mais confiante. É como um ciclo de reforço positivo. Ao mudar a forma como se posiciona fisicamente, você reforça sua segurança interior. Muitos agressores verbais contam com a intimidação. Eles testam se você vai baixar os olhos, se vai encolher os ombros, se vai recuar. Ao se manter firme, você quebra essa expectativa. Isso não significa ser arrogante, e sim demonstrar que está consciente do seu valor. É a linguagem silenciosa que diz: aqui não. Repare também como o ambiente reage. Quando você mantém um olhar seguro e uma postura ereta, até quem está apenas observando a situação percebe que você não se deixa abalar. Isso cria uma imagem de força e equilíbrio que automaticamente inspira respeito nos demais. Esse comportamento pode ser praticado diariamente, mesmo fora de situações de conflito. Experimente ao andar na rua, ao entrar em uma reunião ou ao conversar com alguém. Quanto mais você treina essa linguagem corporal, mais natural ela se torna. Assim, quando precisar usar em momentos de tensão, já estará preparado. Agora, pense em quantas vezes você já se sentiu diminuído simplesmente por não conseguir sustentar o olhar de alguém. E imagine como seria se da próxima vez você conseguisse transmitir segurança apenas pela forma como se posiciona. Essa mudança simples pode virar o jogo a seu favor. Escreve nos comentários se você já percebeu a diferença entre se encolher numa conversa e se manter firme. Muitas vezes, só essa alteração já muda completamente o rumo de uma situação de desrespeito. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que também estão aprendendo a fortalecer a postura. Depois de alinhar o corpo e o olhar, fica mais fácil avançar para uma atitude ainda mais poderosa. Estabelecer limites de forma clara e calma. Porque de nada adianta estar firme por fora, se você não souber se posicionar com palavras que mostrem, sem agressividade, onde o respeito deve começar. Depois que você ajusta sua postura e transmite confiança com o olhar, o próximo passo é saber usar as palavras com firmeza. Estabelecer limites de forma clara e calma é uma das atitudes mais poderosas para manter o controle em situações de desrespeito. Não adianta apenas se mostrar seguro, é preciso comunicar até onde o outro pode ir. Quando alguém tenta ultrapassar a linha do respeito, a maioria das pessoas escolhe dois extremos, ou se cala completamente ou responde com agressividade. Nenhuma dessas opções resolve o problema de verdade. O silêncio absoluto pode ser interpretado como aceitação, enquanto a explosão emocional dá ao outro a satisfação de ter tirado você do eixo. A alternativa mais inteligente é falar com clareza, mas sem elevar o tom. Uma frase curta e direta, dita com tranquilidade, tem muito mais impacto do que um discurso inflamado. Algo como: "Eu não aceito esse tipo de comentário", ou "Esse tom não é adequado para falar comigo". São frases simples, mas que delimitam claramente a fronteira do respeito. Não há grito, não há briga, apenas convicção. Essa atitude mostra maturidade. Quem estabelece limites sem perder a calma, transmite que não precisa de exageros para ser respeitado. O recado chega limpo e forte. E o mais curioso é que, quando o limite é colocado dessa forma, até quem está ao redor percebe que você sabe se valorizar.
Muitos têm medo de parecer duros demais ao impor limites. Na verdade, é justamente o contrário. Quando você se posiciona, o ambiente inteiro entende que você não aceita ser tratado de qualquer maneira. E isso, ao longo do tempo, cria um campo de proteção ao seu redor. Quem já percebeu que você sabe se impor, pensa 2 vezes antes de tentar repetir a falta de respeito. É claro que isso exige treino. No começo, pode parecer estranho dizer "não fale assim comigo" ou "essa atitude não é aceitável", mas quanto mais você pratica, mais natural fica. O importante é não usar justificativas longas nem tentar convencer o outro do seu ponto de vista. Limite não se explica, limite se impõe. Você já parou para pensar em quantas vezes deixou alguém falar o que queria apenas por medo de parecer rude? E como teria sido diferente se tivesse colocado uma barreira na hora certa? Essa é a reflexão que transforma passividade em poder pessoal. Outro detalhe é que estabelecer limites não significa criar conflitos. Na verdade, significa evitar que eles cresçam. Quando você se posiciona de imediato, corta o problema pela raiz. Já quando deixa passar, a tendência é que a falta de respeito se repita e se intensifique. Escreve nos comentários: você costuma se calar para evitar briga ou já tentou se impor com firmeza? Compartilhar suas experiências pode ajudar muita gente a enxergar que o respeito nasce de pequenas atitudes diárias. Com os limites bem definidos, o próximo passo é ainda mais estratégico: usar perguntas que desarmam o desrespeitador. Em vez de entrar no jogo de quem te ataca, você devolve a provocação em forma de questionamento, obrigando a pessoa a pensar e tirando dela a vantagem da situação. Uma vez que você aprendeu a colocar limites, pode elevar ainda mais o nível da sua resposta usando uma ferramenta inteligente: as perguntas. Fazer perguntas que desarmam o desrespeitador é uma maneira eficaz de inverter o jogo sem precisar levantar a voz ou alongar a discussão. Quando alguém lança uma provocação, espera uma reação emocional. Mas ao invés disso, você devolve com uma pergunta que expõe a incoerência ou faz o outro refletir. Por exemplo, o que exatamente você quis dizer com isso? Ou, por que você acha que esse tipo de comentário é necessário agora? Essas perguntas tiram a pessoa do conforto do ataque e a obrigam a se explicar. O grande poder da pergunta está em mudar o foco. O desrespeitador espera que a atenção se volte para você, mas, com a pergunta, o holofote fica sobre ele. É nesse instante que a máscara costuma cair, porque a maioria não está preparada para justificar o próprio comportamento. Esse recurso também te ajuda a ganhar tempo. Enquanto o outro pensa em como responder, você mantém o controle da situação, respira e decide qual será o próximo passo. Em vez de agir no impulso, você conduz a conversa de forma consciente. Um detalhe importante é o tom. A pergunta deve ser feita de forma calma, quase como uma curiosidade genuína. Se for carregada de ironia, pode soar como provocação e gerar ainda mais conflito. O objetivo aqui não é atacar, mas sim desconstruir o ataque do outro. Muitas vezes, a simples devolução já causa um silêncio desconfortável. E esse silêncio diz muito mais do que qualquer resposta que você poderia dar. Ele mostra que o outro não tinha base, apenas queria provocar, e agora se vê exposto diante da própria atitude. Além disso, usar perguntas demonstra inteligência emocional. Mostra que você não precisa reagir de maneira agressiva para se proteger. Você controla o rumo da conversa e, de forma sutil, mostra que não vai cair em armadilhas. Esse tipo de resposta também pode ser aplicado em diferentes contextos. No trabalho, em casa, em rodas de amigos. A essência é sempre a mesma: devolver a responsabilidade de sustentar o que foi dito a quem falou. Isso te protege
e, ao mesmo tempo, educa o outro sobre os limites da convivência. Perguntar é, em muitos casos, mais eficaz do que rebater, porque enquanto uma resposta pode gerar mais confronto, uma pergunta abre um espaço de reflexão. E, dentro desse espaço, o desrespeito perde força. Com essa estratégia, você não apenas mantém o controle, como também demonstra maturidade e equilíbrio. E esse equilíbrio é essencial para a próxima atitude, não se rebaixar ao mesmo nível, mesmo quando a provocação for forte. Quando você aprende a responder com perguntas inteligentes, o próximo passo é ainda mais desafiador. Não se rebaixar ao mesmo nível. Essa é uma das atitudes mais difíceis, porque o impulso natural é devolver na mesma moeda. Mas toda vez que você entra no jogo de quem te desrespeita, perde automaticamente a vantagem. Responder com ironia, xingar ou atacar de volta pode até dar uma sensação momentânea de alívio, mas no fim só alimenta o ciclo do desrespeito. A pessoa que te provocou alcança exatamente o que queria: te tirar do eixo e fazer com que os outros não vejam mais a diferença entre vocês dois. Nesse instante, você deixa de ser a vítima da falta de respeito e passa a ser mais um no conflito. A verdadeira força está em manter a calma quando o outro espera o contrário. É nessa hora que a sua postura fala mais alto do que qualquer palavra. Ao não se rebaixar, você mostra que não se deixa contaminar pelo nível baixo do outro. Isso transmite respeito, não apenas para quem te atacou, mas também para todos que observam a situação. É como se fosse uma luta em dois terrenos, o do instinto e o da razão. Quem tenta te provocar, joga sempre no terreno do instinto, esperando que você caia junto. Mas, quando você escolhe a razão, muda completamente o tabuleiro. O jogo passa a ser conduzido pelas suas regras. Isso não significa ser passivo. Você pode e deve se posicionar, mas sem perder a clareza. Uma resposta firme, calma e direta sempre será mais poderosa do que um contra-ataque descontrolado. O segredo está em mostrar que você é capaz de se proteger sem se perder. Essa atitude exige autocontrole e consciência do próprio valor. Quando você tem clareza de quem é, não sente necessidade de provar nada para quem tenta te diminuir. O desrespeitador, nesse momento, percebe que perdeu a capacidade de te afetar, e essa é a maior vitória. Pense em situações que já viveu. Quantas vezes você acabou discutindo e, no fim, se sentiu esgotado sem ter resolvido nada? Agora imagine se tivesse mantido a calma e deixado o outro se desgastar sozinho. O impacto teria sido totalmente diferente e você sairia da situação mais forte. A maturidade está justamente em escolher não se contaminar. E quanto mais você pratica isso, mais natural fica. A cada provocação ignorada com firmeza, você reforça em si mesmo a certeza de que é maior do que qualquer tentativa de desrespeito. Quem não se rebaixa cria uma barreira invisível. Aos poucos, as pessoas entendem que não vale a pena gastar energia tentando atingir você. E essa proteção não se constrói com ataques, mas com serenidade e firmeza. Esse controle interno abre caminho para uma atitude ainda mais poderosa: reforçar o valor que você dá a si mesmo. Porque quando você se enxerga com respeito, não há espaço para aceitar menos do que merece. Depois de aprender a não se rebaixar ao mesmo nível, é fundamental fortalecer a base que sustenta todas as suas reações: o valor que você dá a si mesmo. Porque, no fundo, o respeito que vem de fora começa sempre pelo respeito que você cultiva dentro de si. Quem se enxerga como alguém valioso não aceita migalhas emocionais, nem tolera atitudes que diminuem sua dignidade. É como uma blindagem invisível. Quando a autoestima está bem firmada, fica claro para os outros que há limites que não podem ser ultrapassados. E essa clareza vem antes de qualquer palavra.
Quando você se valoriza, transmite isso em cada gesto, em cada escolha, em cada relação. Pessoas que conhecem o próprio valor não precisam implorar reconhecimento, porque a postura delas já comunica que merecem respeito. Isso cria uma presença marcante, mesmo em silêncio. Muitos caem na armadilha de esperar que os outros definam seu valor. Buscam aprovação constante, acreditando que só terão importância quando alguém validar. O problema é que essa dependência abre espaço para o desrespeito. Se você não sabe quem é, qualquer pessoa pode tentar te dizer quem deve ser. Construir esse senso de valor é um exercício diário. Pode ser através de pequenas vitórias pessoais, de reconhecer suas conquistas, de não se comparar o tempo todo. Cada atitude que reforça sua confiança se torna uma pedra a mais nesse alicerce. E quanto mais sólido ele for, menos impacto terão as críticas ou provocações alheias. Vale lembrar que se valorizar não tem nada a ver com arrogância. A diferença está em saber que sua dignidade não está em negociação. É olhar no espelho e entender que, independentemente do que digam, você não precisa aceitar nada que vá contra a sua essência. Esse valor interno muda até a forma como você fala. Suas palavras ganham firmeza, seu tom de voz se torna mais seguro e até quem não gosta de você é obrigado a reconhecer essa força. É como se cada célula do seu corpo dissesse: eu sei o que mereço e não vou aceitar menos que isso. Ao reforçar essa autoestima, você também passa a atrair relações mais saudáveis. Pessoas que tentam desrespeitar percebem logo que não encontrarão brechas, enquanto aquelas que valorizam respeito se aproximam naturalmente. É um filtro poderoso que seleciona o que entra na sua vida. Se observar bem, vai perceber que quem mais sofre com desrespeito recorrente são justamente aqueles que não se enxergam com clareza. Por isso, o fortalecimento interno é essencial para qualquer estratégia externa funcionar. É de dentro para fora que nasce a força que segura o controle. E quando esse senso de valor está fortalecido, você ganha liberdade para usar outra atitude transformadora: a indiferença estratégica. Porque há momentos em que a resposta mais poderosa é simplesmente não dar palco para o desrespeito. Depois de fortalecer o valor que você dá a si mesmo, surge uma habilidade que poucos dominam, mas que pode mudar completamente a forma como você lida com provocações: a indiferença estratégica. Há situações em que o silêncio e a falta de reação não significam fraqueza, mas sim inteligência. Quando alguém tenta te desrespeitar, geralmente busca duas coisas: te abalar emocionalmente ou ganhar atenção. Se você entrega qualquer uma dessas duas, o outro sai satisfeito. Mas quando escolhe não reagir, você tira o combustível que alimenta esse tipo de comportamento. É como apagar um fogo por falta de oxigênio. A indiferença não é passividade, é uma escolha consciente. Você avalia se a situação merece ou não a sua energia e muitas vezes descobre que não vale a pena gastar uma única palavra. Isso não significa que você está ignorando indefinidamente, mas sim que decidiu não gastar forças em algo que não muda sua vida em nada. Esse tipo de postura desmonta provocadores. Pessoas que vivem de desrespeitar os outros se alimentam da reação alheia. Quando você não dá a mínima, elas ficam sem terreno para continuar. A ausência de resposta se torna, paradoxalmente, a resposta mais forte. É importante destacar que essa estratégia deve ser usada com sabedoria. Há momentos em que se posicionar é necessário, mas também existem aqueles em que a simples ausência de reação comunica mais do que qualquer frase. Saber diferenciar é o que faz da indiferença uma arma poderosa. Você pode imaginar isso como um filtro interno.
Algumas situações passam porque não têm peso suficiente para te abalar, enquanto outras são enfrentadas de frente porque exigem posicionamento. Esse equilíbrio te coloca em controle o tempo inteiro. Quando a indiferença é aplicada corretamente, você protege sua energia emocional. Não se desgasta, não carrega peso desnecessário e não leva para casa aquilo que não merece espaço na sua mente. Isso é autocuidado em sua forma mais prática. Quem observa de fora também percebe. Sua imagem diante das pessoas se torna a de alguém que não se deixa manipular nem provocar com facilidade. Isso gera respeito automático, porque mostra que você não é controlado por reações impulsivas. A grande verdade é que nem todo ataque merece resposta. Ao selecionar quando reagir e quando não reagir, você mostra que é dono de si e que ninguém tem o poder de te tirar do eixo sem a sua permissão. Essa é uma das maiores demonstrações de força silenciosa que alguém pode dar. E com essa maturidade para escolher suas batalhas, chegamos à próxima atitude: aprender a selecionar quando agir e quando se retirar, porque nem sempre enfrentar é sinal de força. Às vezes, o verdadeiro poder está em se afastar no momento certo. Quando você aprende a usar a indiferença como ferramenta de força, surge um passo natural: escolher suas batalhas com sabedoria. Nem todo conflito merece sua energia, e entender isso é um divisor de águas para quem deseja manter o controle em qualquer situação de desrespeito. Muitas vezes, a maior demonstração de poder não está em enfrentar, mas em saber quando se retirar. Isso não significa covardia, mas inteligência emocional. Você não precisa provar nada para todo mundo, muito menos gastar sua energia em lutas que não levam a lugar algum. Pensem quantos desgastes poderiam ter sido evitados se, em vez de insistir em responder a tudo, você tivesse simplesmente dado um passo para trás. Em certas situações, se calar ou se afastar preserva sua paz e mostra que sua vida é muito maior do que aquela provocação momentânea. É como em um jogo de xadrez. O bom jogador não move as peças por impulso. Ele calcula, observa e decide se vale a pena atacar, defender ou simplesmente esperar o movimento do adversário. Na vida não é diferente. A sabedoria está em avaliar se entrar em determinada briga vai te fortalecer ou apenas te desgastar. Existem pessoas que vivem de provocar e, ao perceberem que você sempre morde a isca, repetem o padrão sem parar. Quando você decide não entrar nesse ciclo, quebra a lógica do jogo. Isso mostra que você não é manipulado pelas provocações e que tem clareza sobre o que realmente importa. Esse comportamento também é um ato de autoconhecimento. Saber quais batalhas valem a pena exige entender o que é prioridade na sua vida e o que é apenas ruído. Quando você se conhece, fica mais fácil distinguir o que precisa de uma resposta imediata e o que não merece nem 5 segundos da sua atenção. Outra consequência positiva é que escolher suas batalhas evita que sua imagem seja associada ao conflito constante. Quem reage a tudo é visto como explosivo ou instável. Já quem seleciona com inteligência quando se posicionar é percebido como alguém equilibrado e estratégico. Isso não significa que você deve deixar passar tudo. Algumas situações exigem sim firmeza e ação imediata, principalmente quando envolvem sua dignidade, sua família ou seus princípios. A chave é distinguir o que é realmente essencial do que é apenas provocação barata. Ao dominar essa habilidade, você poupa energia para investir em coisas que realmente vão te fortalecer e evoluir. Em vez de perder tempo em discussões sem propósito, você direciona sua força para construir respeito verdadeiro, tanto de si mesmo quanto dos outros. E essa capacidade de dizer "essa luta não é minha" abre espaço para outra atitude fundamental: usar o não como ferramenta de respeito.
porque não há nada mais libertador do que negar aquilo que não te fortalece e, ao mesmo tempo, mostrar que sua vida não está disponível para qualquer tipo de abuso. Quando você entende que nem toda batalha merece sua energia, surge uma arma poderosa e muitas vezes subestimada: o não. Saber negar de forma firme e tranquila é uma das maneiras mais diretas de impor respeito e preservar seus limites. Dizer não é apenas recusar um pedido ou rejeitar uma situação. É uma afirmação de identidade. É como declarar: eu sei o que quero, sei o que não aceito e não vou me comprometer com aquilo que vai contra meus valores ou me prejudica. Essa postura mostra maturidade e força interior. Muita gente evita usar essa palavra por medo de parecer grosseiro ou de perder a aprovação dos outros. O problema é que viver sempre dizendo sim abre espaço para abusos. Quem nunca aprendeu a negar acaba se tornando alvo fácil para manipulações e desrespeito. Um não dito no momento certo pode salvar você de situações de desgaste emocional, de sobrecarga e até de relacionamentos tóxicos. E o melhor, não precisa ser agressivo, basta ser claro e firme, transmitindo segurança em cada palavra. Imagine alguém tentando impor um tom autoritário sobre você. Ao invés de justificar longamente ou buscar desculpas, uma resposta curta como "não vou aceitar isso" já encerra a discussão. A simplicidade do não é justamente o que o torna tão poderoso. Esse hábito também fortalece sua autoestima. Cada vez que você escolhe negar algo que não agrega, reforça para si mesmo que sua vida não é regida pela vontade dos outros. É uma forma prática de lembrar todos os dias que sua paz tem valor. É interessante perceber como o não reorganiza relações. Pessoas que estavam acostumadas a ultrapassar seus limites percebem que não terão mais essa liberdade. Aos poucos, o ambiente ao redor entende que com você existe uma linha que não pode ser cruzada. Ao contrário do que muitos pensam, negar não afasta pessoas de valor, pelo contrário, aproxima aquelas que realmente respeitam você. Quem se incomoda com o seu não, geralmente já estava ali apenas para sugar sua energia. Esse posicionamento firme muda até a forma como você é visto. Você deixa de ser alguém agradável demais e passa a ser reconhecido como alguém confiável, que sabe se valorizar. Essa imagem gera respeito sem que você precise se esforçar para conquistar. E quando você domina o uso do não como ferramenta de respeito, abre caminho para uma atitude ainda mais refinada. Expor padrões repetidos de desrespeito de maneira inteligente, sem perder o controle, para mostrar que você enxerga e não vai permitir que isso continue. Depois de aprender a dizer não de forma firme, chega a hora de lidar com situações que se repetem constantemente. Expor padrões repetidos de desrespeito de maneira inteligente é uma das formas mais eficazes de mostrar que você está atento e não vai aceitar que o ciclo continue. Muitas vezes, a pessoa que desrespeita não faz isso apenas uma vez. Ela testa os limites repetidas vezes, como quem empurra uma porta para ver até onde pode abrir. Se você não sinaliza que percebeu o padrão, o comportamento tende a se fortalecer. O segredo está em apontar essa repetição com clareza, mas sem perder o equilíbrio. Frases simples como: "Esse comentário já aconteceu outras vezes e não é aceitável", ou "Percebi que você costuma usar esse tom comigo e isso precisa mudar", comunicam muito mais do que uma discussão inflamada. Essa postura mostra que você não está olhando apenas para o episódio isolado, mas para o comportamento como um todo. E isso tem muito mais peso, porque deixa claro que não se trata de uma reclamação momentânea, e sim de um limite definitivo. Além disso, ao expor o padrão, você tira a máscara de inocência de quem desrespeita.
Muitas pessoas se escondem atrás da desculpa de que foi só uma vez ou você entendeu errado. Mas quando você mostra que já observou o mesmo comportamento várias vezes, essa justificativa perde força. É importante que essa exposição seja feita sem ironia ou raiva. O tom calmo, aliado à clareza, reforça a seriedade do que você está dizendo. Isso cria impacto imediato, porque deixa evidente que você não está reagindo por impulso, mas sim por consciência. Esse tipo de posicionamento também gera um efeito preventivo. Quem percebe que você enxerga padrões, entende que não adianta insistir, porque será chamado à responsabilidade sempre que repetir. Assim, a tendência é que pense 2 vezes antes de agir da mesma forma. Outro ponto positivo é que essa atitude fortalece a sua imagem de alguém atento e firme. Mostra que você não é manipulado por desculpas e que tem memória emocional suficiente para não deixar as coisas passarem despercebidas. Seja em um ambiente de trabalho, em relações pessoais ou até em encontros casuais, apontar padrões deixa claro que você tem consciência do seu valor. Não se trata de criar conflito, mas de proteger sua dignidade. E quando você conquista essa habilidade de expor padrões sem perder o controle, fica muito mais fácil avançar para a próxima atitude. Mostrar competência e resultados em silêncio, deixando que suas ações falem por você mais alto do que qualquer provocação. Quando você expõe padrões de desrespeito com firmeza, muitas vezes não precisa dizer mais nada. A próxima atitude é deixar que suas próprias ações falem por você. Mostrar competência e resultados em silêncio é uma das formas mais elegantes e poderosas de calar qualquer tentativa de diminuir seu valor. O desrespeito geralmente nasce da tentativa de te colocar para baixo, seja questionando sua capacidade, seja tentando te desmoralizar diante de outros. Nessas situações, discutir pode até alimentar a dúvida. Mas quando você entrega resultados, não há espaço para questionamentos. O desempenho se torna a resposta mais sólida possível. A força dessa postura está no contraste. Enquanto o outro desperdiça energia em críticas, provocações ou deboches, você mantém o foco em construir, criar, avançar. Isso evidencia de forma prática quem realmente está produzindo valor e quem apenas fala. É como em uma corrida. Quem fica provocando o adversário no meio do trajeto pode até chamar atenção por alguns segundos, mas quem cruza a linha de chegada primeiro é quem conquista o respeito de todos. O trabalho consistente sempre fala mais alto. Essa escolha também protege sua energia. Em vez de gastar horas tentando convencer pessoas que não querem reconhecer seu valor, você direciona essa força para evoluir. A cada conquista, o silêncio se transforma em argumento irrefutável. O impacto disso no ambiente é imediato. Colegas, familiares ou até mesmo desconhecidos percebem que você não se perde em discussões vazias. Sua imagem passa a ser associada à competência, e isso constrói uma reputação de força que não depende de palavras. Outro detalhe poderoso: quem tenta desrespeitar acaba se revelando pequeno diante da sua entrega. A comparação fica inevitável. Enquanto você está crescendo, o outro continua preso no mesmo ciclo de provocações. Isso, por si só, já é um recado silencioso. É importante lembrar que mostrar competência em silêncio não significa se calar sempre. Significa saber escolher o momento de falar e o momento de simplesmente deixar os resultados brilharem sozinhos. Essa sabedoria cria uma aura de respeito difícil de ser quebrada. Com o tempo, você perceberá que nem precisa responder a quem te ataca. A própria vida mostra a diferença entre quem trabalha com propósito e quem tenta se sustentar com desdém. O silêncio, nesse caso, é mais eloquente do que qualquer discurso. E quando você aprende a se fortalecer através dos resultados,
A jornada fica ainda mais leve ao contar com uma base sólida de suporte. Por isso, a próxima atitude é essencial. Ter uma rede de apoio emocional. Pessoas que fortalecem sua confiança e ajudam a sustentar sua postura em momentos de desrespeito. Autocontrole não precisa ser solitário. Uma base de apoio bem escolhida funciona como amortecedor em dias de tensão e como bússola quando surgem conflitos difíceis. Gente que te quer bem ajuda a enxergar a situação sem neblina emocional. Em momentos de desrespeito, a mente tende a distorcer fatos. Um amigo lúcido, um mentor ou alguém de confiança recoloca as peças no lugar e evita respostas impetuosas. O simples ato de verbalizar já reduz a carga interna e devolve clareza. Selecione com critério. Apoio não é plateia para desabafos intermináveis. É presença que oferece perspectiva, não gasolina em incêndio. Prefira pessoas que falem a verdade com respeito, em vez de animadores de torcida que estimulam revanches inúteis. Diversifique funções. Um conselheiro direto para estratégias, um ombro discreto para acolhimento, um contato do trabalho para leitura política do ambiente. Papéis distintos impedem sobrecarga num único relacionamento e garantem ângulos complementares. Estabeleça limites até no pedir ajuda. Diga o que precisa, escuta, ideias, realidade dura ou apenas companhia. Essa clareza honra o tempo do outro e evita que o suporte vire dependência emocional. Quando a situação extrapola, profissional especializado faz diferença. Terapia, coaching ou mediação organizacional aceleram o aprendizado e oferecem ferramentas testadas para comunicação assertiva e gestão de gatilhos. Crie rituais de reabastecimento com sua rede. Uma caminhada, um café breve, uma videochamada curta. Pequenas âncoras regulares sustentam a serenidade e impedem que cada episódio vire uma montanha. Registre lições que emergem dessas conversas. Um caderno de incidentes e aprendizados transforma a dor em método. O que funcionou, o que piorou, quais frases foram eficazes, quais devem ser evitadas. Apoio verdadeiro também celebra avanços. Reconhecer vitórias, ainda que discretas, fortalece identidade e consolida padrões de respeito ao redor. Respeito atrai respeito. Com essa retaguarda sólida, fica natural dar o passo final desta jornada. Transformar o desrespeito em combustível de crescimento, encerrando o ciclo com propósito e inteligência. Reenquadrar o ocorrido muda tudo. Em vez de carregar o episódio como ferida aberta, trate-o como dado de pesquisa sobre limites, linguagem, cenário e pessoas. Pergunta central: o que isso me ensina sobre mim e sobre o ambiente? Construa um processo de pós-ação. Revise o fato a frio, identifique gatilhos, avalie sua resposta, imagine alternativas. Esse debriefing pessoal cria anticorpos comportamentais e evolui sua estratégia para a próxima vez. Fortaleça competências-chave decorrentes do episódio: comunicação assertiva, negociação, leitura de contexto, domínio de voz e de corpo. Cada treino reduz a chance de ser arrastado por provocações futuras. Atualize seus padrões. Se um tipo de comentário passou, ajuste a regra. Nova fronteira, nova frase, novo gesto. Limites são sistemas vivos, revisados à luz da experiência. Aposte na melhoria ambiental. Às vezes não é sobre você, e sim sobre cultura e processos. Documente, proponha acordos de convivência, alinhe expectativas por escrito. Estruturas claras protegem sua dignidade e a dos demais. Redesenhe o círculo social, se necessário. Relações que insistem em te diminuir não são terreno fértil. Aproximações que reconhecem seu valor aceleram o crescimento e estabilizam o emocional. Transforme a narrativa interna.
Em vez de fui desrespeitado, substitua por testaram meus limites e eu pratiquei minhas ferramentas. Essa mudança preserva a identidade e reforça a autoria sobre a própria história. Crie métricas pessoais. Número de vezes que manteve a calma, rapidez para estabelecer limite, eficiência das perguntas desarmadoras. Medir progresso torna visível o que antes parecia subjetivo. Cultive serenidade proativa, sono decente, movimento corporal, alimentação funcional, momentos de silêncio. Corpo regulado sustenta mente clara. Mente clara produz respostas superiores. Por fim, agradeça ao aprendizado, não ao desrespeito. A lição é sua, a desordem fica com quem a produziu. Segue a vida com mais técnica, mais presença e mais respeito, de si para si e do mundo de volta para você. Chegamos ao final dessa jornada e agora eu quero falar diretamente com você. Quantas vezes na vida você já saiu de uma situação de desrespeito se sentindo menor, desejando ter reagido de outra forma? Esse vídeo trouxe 15 atitudes práticas e transformadoras para que isso nunca mais aconteça. Aqui, você aprendeu que o respeito não é algo que se implora, mas algo que se impõe com postura, clareza e inteligência emocional. Quero que você reflita sobre tudo que ouviu e deixe nos comentários uma frase que represente sua virada de chave. Algo como: a partir de hoje, não aceito menos do que mereço. Ou meu silêncio é meu poder. Isso vai reforçar ainda mais sua decisão de se colocar no lugar que realmente merece. Lembre-se, você tem mais força do que imagina, e o que falta muitas vezes não é coragem, mas estratégia. Então, levante a cabeça, encare o mundo com firmeza e nunca esqueça: quem sabe seu valor não se curva a nenhum tipo de desrespeito. Obrigado por ter assistido até aqui. Agora eu te convido a clicar no vídeo que está aparecendo no card e também acessar o conteúdo fixado nos comentários. Lá tem material que vai potencializar ainda mais essa transformação que você começou hoje.